1. Martial Arts System. Capítulo 1. Prólogo. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhando a. Pão diariamente. Todos os dias, desde os meus 8 anos, vou ao dojo para treinar. Para quê? Nunca precisei usar minhas artes marciais para autodefesa. Nunca precisei proteger ninguém. Tenho treinado todos os dias. E para quê? Talvez apenas para manter a forma. Não. Tenho treinado para fazer algo significativo. Fiquei pensando, nasci na época errada. Talvez se eu tivesse nascido algumas centenas de anos atrás, seria mais útil. Mas nesta era de paz, é inútil. No final, em busca de um verdadeiro desafio, eu fui e matei muitas pessoas. Eu me tornei um monstro irracional que matava, matava e matava. Mas eu nunca matei um inocente. Foi até aí que cheguei. Pensei que matando o mal protegeria meu país. Mas eu não passava de uma arma do governo para exterminar seus inimigos. Fiquei mais forte. Fiquei mais implacável. Até que vi no que me tornei. E decidi escapar da minha vida anterior. Eu já tinha 35 anos e decidi entrar em um torneio de luta. Mas havia tantas regras. Claro, eu venci com regras e tudo, mas eu queria lutar com tudo que eu tinha. Minhas próprias artes marciais criadas não eram para regras, eram para lutar com tudo que eu tinha. Minha arte marcial se chama Estilo Ferro. Ela combina artes marciais de assassinato, força pura e estilo suave. Parece confuso, eu sei. Mas, na minha opinião, minhas artes marciais são inigualáveis. O assassinato faz parte do estilo de ataque de ferro, com ataques com iscas, desmaios e golpes de pontos cegos ou apenas golpes em órgãos vitais. A parte de força pura do estilo de ferro é mais focada no combate corpo a corpo ou parte do combate corpo a corpo. Ela também foca em punhos e chutes. O estilo suave é completamente o oposto da força pura. Ele não usa força alguma, mas com ela, você pode bloquear todo e qualquer ataque. Ele também pode ser combinado com força pura para fazer ataques confusos, mas poderosos. Mas que utilidade tem isso? Levei 18 anos para criar meu próprio estilo. Tudo por nada. Meu nome é Kurogami Ishiro. Tenho 43 anos, cabelos e olhos pretos e 181 centímetros de altura. Posso parecer comum, mas, na minha opinião, não sou. Sou talvez o homem mais forte ou pelo menos um dos mais fortes do mundo inteiro, se você olhar para a habilidade de combate. Passei 35 anos praticando artes marciais e 18 desses 35 foram focados em minhas próprias artes marciais. Claro, é difícil criar suas próprias artes marciais que não sejam completamente copiadas de outros estilos. Meu estilo tem algumas cópias, mas também tem minha própria singularidade. Mas, por mais que eu quisesse testar meu estilo contra oponentes poderosos, não tive tanta sorte. Eu vivo no Japão em uma era de paz. Eu também sou muito famoso, afinal, ganhei vários torneios e até fui tentar o judô nas Olimpíadas, onde ganhei. Eu nem treinei judô. Eu só sabia o básico, mas era o suficiente. Eu apenas combinei um pouco do meu próprio estilo. Depois disso, comecei a pensar. Eu era forte demais para aquela época. Tudo o que fiz até agora foi sem sentido. Fiz muitas coisas questionáveis na minha vida, em busca de algum tipo de significado. Mas percebi que as coisas que fiz só estavam ajudando o governo a obter mais poder. Já fui chamado por muitos nomes, como gênio único, homem mais forte do mundo, reencarnação do deus marcial, etc. Nunca pensei em mim como um gênio. Eu só treinei mais do que todo mundo. Afinal, nesta era de paz, quem iria querer passar a vida inteira treinando algumas artes marciais, exceto algum esporte olímpico como o judô? Apenas alguns e eu era um deles. Eu nasci na época errada, foi o que pensei. Mas tudo mudou da maneira mais estranha possível. Saindo do dojo após treinar por mais 8 horas, comecei a caminhar em direção à minha casa, que ficava no lado leste de Tóquio. Enquanto eu caminhava, todos ao meu redor olhavam de relance para mim, algo a que já estou acostumado. Afinal, sou um homem de meia idade com um corpo volumoso, músculos do tamanho de bolas de basquete e um rosto bonito para coroar. Não uso carro porque, na minha opinião, ficaria preguiçoso,
Então vou a pé para todos os lugares. São 8 quilômetros de distância entre minha casa e o dojo. Moro sozinho, pois nunca tive esposa ou filhos. Poucas namoradas enquanto estava no ensino médio, mas nada sério. E depois que fui para a faculdade, comecei a me concentrar cada vez mais nas artes marciais. Meus pais ainda estão vivos e eu ainda os amo muito, mesmo que eles continuem me importunando sobre ter uma família, o que eu também quero. Está ficando solitário, afinal, vivi sozinho por 23 anos, tendo apenas minhas artes marciais para me acompanhar. Enquanto eu caminhava em direção ao semáforo, ouvi um grito alto à minha esquerda. Vi uma jovem correndo em direção à estrada enquanto um caminhão vinha em alta velocidade em sua direção. Que delícia! Ouvi uma mulher de meia idade gritando, mas sem mais delongas, corri em direção a uma jovem que estava a cerca de 30 metros da minha posição, mas esses a 30 metros não significam nada para mim e agarrei pela jaqueta e a joguei para fora do caminho do caminhão. Mas não tive tanta sorte. Não importa o quão forte eu tenha me tornado. Nada pode derrotar o impacto do caminhão com uma velocidade de 120 km por hora. Pelo menos não com o corpo humano. Fiquei até me perguntando por que alguém andava tão rápido no meio de uma cidade. Mas dei algumas olhadas rápidas em direção ao banco do motorista antes que o caminhão me atingisse. E claro, era um motorista bêbado. Que sorte a minha! Mas pelo menos consegui proteger alguém. Mesmo que não fosse com minhas artes marciais. Esses foram meus últimos pensamentos antes de tudo escurecer. Martial Arts System. Capítulo 2. Nova vida escuro. Só consigo ver escuridão ao meu redor. Eu morri? Acho que sim. Isto é vida após a morte. Parece muito deprimente. Bem, pelo menos consegui proteger alguém, mesmo que não do jeito que eu queria. Bem, isso não importa agora. Não adianta chorar pelo leite derramado. Eu estava divagando em meus próprios pensamentos. Mas então, um clarão de luz apareceu na minha frente, a alguma distância. Estava brilhante como o sol. Mas não senti nenhum desconforto. Na verdade, não senti nada. Mas então um clarão de luz se aproximou de mim e me engoliu. E depois disso tudo ficou escuro novamente. Ah, minha cabeça. Onde estou? Arg. Saiu voz da minha boca. Ao abrir meus olhos, vi um teto em uma sala aleatória que eu nunca tinha visto antes. Teto branco, paredes brancas e uma cama confortável com pôsteres nas paredes e uma pequena escrivaninha ao lado da janela. Eu pensei que tinha morrido. Onde estou? Pensei enquanto olhava ao meu redor. Irmão mais velho, acorde. De repente, uma porta se abriu e uma garotinha de 13 anos com tranças e um rostinho fofo com olhos pretos que pareciam quase brilhar. Acorde, seu idiota, gritou a garotinha e pulou em minha direção para me abraçar. Fiquei bastante confuso enquanto era abraçado pela menina e eu a ouvi me chamar pelo meu nome. O que você está fazendo, irmãozão? A escola está prestes a começar, a garotinha me disse com uma risadinha e correu escada abaixo. Muito enérgica. Foi meu único pensamento sobre a menina. A princípio ela estava agarrada a mim como um koala, e depois ela já estava correndo em direção ao seu próximo destino. Levantei-me, saí do meu quarto e caminhei até o final do corredor, onde ficava o banheiro. Dei uma olhada no espelho. Eu vi um jovem de pelo menos 15 anos, com cabelos e olhos pretos e um rosto bonito com sobrancelhas pontudas. Quem? Foi meu único pensamento enquanto tocava meu rosto. Reencarnação? Mas isso é impossível. Pareço uma criança estranha que nunca vi antes. Bip bip, o que foi isso? Eu gritei em pânico enquanto quase batia minha cabeça no espelho. Olhei ao meu redor com um olhar confuso. Estou ficando louco. Ativação do sistema. O quê? Sistema. Olhei para minha frente confusamente enquanto olhava para o texto flutuante na minha frente. Sistema. Como aqueles gêneros usados em excesso de romances que eu costumava ler algumas vezes. Sistema ativando. 1%. Ativação do sistema. 14%. Ativação do sistema. 27%. Sistema ativando. 54%. Sistema ativando. 99%. 100%. Sistema ativado. Bem-vindo, anfitrião do Martial Arts System, Sistema de Artes Marciais. Nunca fiquei tão chocado quanto agora. Estou alucinando. Sei, anfitrião. Você está perfeitamente saudável. Quem disse isso? Gritei em pânico enquanto olhava para trás.
Mas não havia ninguém lá. Eu sou seu sistema. E então? Isso é real. Sim, anfitrião. Você teve karma suficiente em sua vida passada e passou a vida inteira em busca de algo nobre. Então é por isso que você foi presenteado com a reencarnação e o sistema com ela. Ah, entendo. Isso leva um tempo para se acostumar. Entendo, host. Mas deixe-me mostrar suas estatísticas primeiro. Nome: Kurogami Ishiro. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 1. SP: 0. Moedas: 0. 0 sem XP. PV 10. Força: 8. Agilidade: 10. Resistência: 7. Vitalidade: 10. Missões: comprar. Loteria: desbloqueado no nível 5. Sublinhado. Então isso realmente está acontecendo. Murmurei com descrença Ishiro. O café da manhã está pronto. Apresse-se, você precisa se preparar para a escola. Ouvi alguém gritando. Provavelmente era minha mãe. Como posso fechar este sistema? Pense em fechá-lo. Fiz o que o sistema me disse para fazer e os textos flutuantes desapareceram da minha vista. Depois de respirar fundo, saí do banheiro, fui até as escadas e comecei a descer. Cheguei na sala de estar e vi uma garotinha que me acordou sentada na cadeira com uma expressão energética no rosto. Na cozinha, vi uma mulher com lindos cabelos pretos e longos, com 1,70 metros de altura e, depois de me ouvir caminhando até a sala de estar, ela se virou para mim, vi seu rosto e ela definitivamente é a mulher mais linda que já vi. Olhos pretos como os meus e meninas com rosto de modelo. Ishiro finalmente acordou. Você precisa se arrumar para a escola, então coma rápido. Minha mãe me disse com um sorriso e começou a se concentrar em cozinhar novamente. Você finalmente acordou, seu preguiçoso. A garotinha me disse com um sorriso presunçoso no rosto e eu realmente queria beliscar suas bochechas agora mesmo. Mas por quê? Parece que estou acostumado a fazer isso. Sistema. O que aconteceu com o antigo dono deste corpo? Eu perguntei do sistema em minha mente. Este é um mundo diferente do que você costumava estar. Este mundo é muito diferente para a questão de quem era o dono daquele corpo. A resposta é você. O que você quer dizer? Eu perguntei em minha mente. Você já reencarnou há 15 anos, mas recebeu suas últimas memórias de vida agora mesmo. Você receberá seus 15 anos de memórias em breve. Tudo bem. É estranho pensar que tanto tempo se passou e para mim pareceu apenas segundos. Irmão. O gato pegou sua língua. A garotinha me perguntou com um beicinho em seu rosto fofo e eu realmente quero beliscar suas bochechas. Então, sem mais delongas, belisquei suas bochechas adoráveis e elas realmente estavam macias. Mou. Mãe. O irmão está me intimidando de novo, disse a garotinha enquanto esfregava as bochechas. Tudo bem, coma rápido. Vocês dois precisam ir para a escola logo. Ishiro, você está estranhamente quieto hoje. O que houve? A bela mulher de meia-idade perguntou. Eu estou bem, só um pouco sonolento. Tive que dar algumas desculpas até que minhas memórias voltassem. Você deveria ir dormir mais cedo, não fique jogando esses jogos a noite toda. Ela me disse com um olhar gentil no rosto e então se sentou para tomar seu café da manhã. Depois disso, comi meu café da manhã rapidamente e estava delicioso. Ela deve ser uma cozinheira profissional, tenho certeza, mas não pensei muito mais sobre isso e voltei para meu quarto para me trocar para o uniforme escolar, porque parece que tenho escola. Entrei no meu quarto e fui até o armário onde estava minha roupa da escola. O uniforme consistia em uma camisa branca com algumas listras pretas e uma gravata azul com calças brancas. Mas antes que eu pudesse vesti-lo, ouvi um bip alto na minha cabeça. Bip, restauração da memória começando. Ouvi a voz do sistema na minha cabeça e textos flutuantes apareceram na minha frente. Ag. Rapidamente coloquei minhas mãos na frente da boca para calar minha voz para que ninguém me ouvisse gritar, porque atualmente minha cabeça parece que está explodindo. Estou acostumado com a dor, mas essa dor é algo que nunca senti antes. Não sei se meu corpo não está acostumado ou se a dor é muito grande. Fechei rapidamente a porta do meu quarto e caí no chão, agarrando minha cabeça enquanto rolava no chão de dor. Não tenho certeza de quanto tempo levou, pode ter levado 1 minuto ou 10 minutos, não tenho certeza, mas pareceu muito tempo. Mas a dor finalmente parou e recebi minhas memórias dos 15 anos anteriores. Lembro-me de tudo desde o meu nascimento até hoje.
Parece que este mundo é muito diferente do Japão, onde eu morava. Este mundo é chamado de Titã. Atualmente estou morando no país de Gens e parece que este país está localizado no continente de Área. Existem 6 continentes principais neste mundo. Eles são Área, Damil, Lírio, Poiro, Uiramar, que cada continente é quase tão grande quanto a Europa no meu antigo mundo. Então este mundo é definitivamente muito maior que a Terra. E parece que meu nome é Kurogami Ishiro, como na minha vida passada, e minha irmã é Kurogami Ayako, minha mãe é Kurogami Izumi e meu pai é Kurogami Eiji. A cidade em que moro se chama Iriu e eu estudo em uma escola pública chamada Public Shoal of Iriu Middle Shoal Division. Atualmente estou no 9º ano e depois deste ano entrarei no ensino médio. Houve muitas outras memórias, mas é difícil lembrar de todas. Mas a que mais me deixou animado foram os torneios de artes marciais. Na verdade, esse é um conceito muito popular no mundo e pessoas fortes são idolatradas pelas pessoas. Em torneios públicos, ainda há regras, mas muito menos do que no meu mundo anterior. E o que eu quero dizer com torneio público? Eu também quero dizer que existem alguns torneios do submundo, que são para pessoas mais ricas, e suas lutas não têm regras. Somente pessoas com força podem triunfar. Também é de conhecimento público sobre torneios clandestinos porque todos, mesmo com um pouco de riqueza, os apoiam. Então, não podem ser removidos. Porque as pessoas que o possuem são muito ricas e você não quer estar no lado oposto delas. Ishiro, apresse-se e vá para a escola. Ouvi minha mãe gritando e estava na hora de ir para a escola. Então, sem mais delongas, rapidamente coloquei minha gravata e o resto da roupa e corri para a sala de estar. Cheguei à porta, abri e gritei: "Estou indo!" Gritei e comecei a caminhar em direção à escola com minha irmã mais nova, que está na 7ª série e entrou na mesma escola de ensino fundamental que eu. "Irmão mais velho, vamos logo", disse minha irmãzinha Ayako na minha frente e começou a pular enquanto andava para frente e, embora na realidade seja meu primeiro dia de encontro com ela, com meus 15 anos de memórias, me sinto muito próxima dela e, como nosso relacionamento era muito próximo, me senti ainda mais próxima dela. Corri para pegar minha irmãzinha com um sorriso e comecei a caminhar com ela em direção à escola onde meu próximo capítulo da vida começa. Martial Arts System. Capítulo 3. Escola. Chegamos à escola depois de caminhar por cerca de 15 minutos. Chegamos às 8h10, mas as aulas começarão às 8h30, então ainda há bastante tempo. "Irmão, eu tenho educação física na primeira aula, te vejo mais tarde", minha irmã disse, e depois disso correu em direção aos vestiários femininos. "Tome cuidado", eu disse a ela, mas ela provavelmente não me ouviu, pois já estava correndo a toda velocidade. Tão enérgica. Pensei enquanto me perguntava de onde ela tirava tanta energia extra. Ishiro. Ouvi um grito alto atrás de mim e antes que eu conseguisse olhar para trás, senti uma dor aguda nas costas. "Arg! Por que você me bateu?" Eu gritei para o garoto que me bateu. Ele parecia ter a minha idade, cabelos verdes e olhos cinzas com olhares fofos. "Tei, porque eu queria", ele disse e correu em direção à nossa sala de aula com um sorriso. Eu me lembro dele das minhas memórias e seu nome é Takahiro Ota. Nosso relacionamento é de colegas de classe, não exatamente bons amigos, mas alguém com quem podemos conversar confortavelmente. O que vi até agora nas minhas memórias é que existem várias nacionalidades do mesmo país e isso inclui diferentes tipos de nomes. Nossa família japonesa é de Wata também. Mas é claro que eles não sabem o que japonês significa neste mundo. Abri a porta e entrei por ela enquanto entrava na sala de aula. Depois que entrei na sala de aula, apenas alguns olharam para mim, mas apenas por um segundo, e então começaram a conversar com seus amigos. Pelo que posso ver nas minhas memórias, eu não era tão popular, mas também tinha meu próprio grupo de amigos. "Você assistiu a partida de ontem? Foi insano." Ouvi meus colegas de classe murmurando sobre algum tipo de torneio de artes marciais, o que para mim parecia incrível. Cheguei ao meu lugar, que é na frente, no lado esquerdo da sala de aula, e sentei-me para me preparar para a aula que começaria em alguns minutos. "Yuichiro, você terminou o jogo ontem?" Meu amigo Mark Aleison me perguntou e eu lembro das minhas memórias que ele me emprestou o jogo e eu estava tentando terminar por uma semana agora e finalmente terminei ontem à noite, que também é a razão pela qual me senti tão cansado depois de recuperar minhas memórias. Ishiro anterior realmente não se importava com o sono. Sim,
Eu fiz, mas esqueci de levar comigo. Eu te darei amanhã. Claro, eu não conseguia lembrar depois de uma manhã tão agitada. Tudo bem. Ele disse e sentou-se porque a porta da sala de aula se abriu e um homem de meia idade saiu dela, com um rosto de aparência estoica e uma barba pequena. Nossa primeira aula foi de matemática, o que foi muito fácil para mim, considerando minhas memórias de vidas passadas. Decidi não prestar atenção e comecei a olhar o sistema. Sistema, nome, Kurogami Ishiro, classificação marcial, não classificada, idade, 15, nível, 1, SP, 0, moedas, 0, 0 sem XP, PV 1010, força, 8, agilidade, 10, resistência, 7, vitalidade, 10, missões, comprar, loteria, desbloqueado no nível 5, sublinhado. Cliquei em missões, mas nada apareceu, então tenho um palpite de que ele dá missões aleatoriamente. Então tentei comprar e só mostrou 4 itens disponíveis para compra. Maestria básica em Taekwondo, 150 moedas. Maestria básica de Karatê, 150 moedas. Maestria básica em armas, 160 moedas. Caixa aleatória, 200 moedas. Sublinhado. Eu já aprendi Taekwondo, Karatê e algumas armas na minha vida passada, então elas não me interessavam muito, mas Random Box parecia interessante. Mas pena que custa moedas, que eu não tenho. Eu nem sei como ganhar moedas ou XP. Eu poderia perguntar ao sistema. Sistema, como posso obter moedas e XP? O sistema está apenas no nível 1 neste momento. A única maneira é derrotar os oponentes e terminar as missões. Como posso obter missões? É aleatório. Pode haver uma missão para derrotar um oponente forte ou salvar um gato. É aleatório o tempo todo, mas é claro que quando o nível do sistema aumenta, será diferente. Acho que preciso entrar para o clube de artes marciais e lutar contra oponentes de lá. Meu corpo ainda está fraco e preciso melhorá-lo. BIP. Nova missão. Fortalecimento corporal. Flexões 0-100. Abdominais 0-100. Agachamento 0-100. Prancha 0-10 min. Corra 0-10 km. Recompensa. 200 moedas. 100 XP. 15 pontos de estatísticas. Penalidade, má sorte por 24 horas, limite de tempo, 30 horas, sublinhado. Eu estava pensando em melhorar meu corpo e de repente Quest aparece. A Quest dará missões a host se houver necessidade, assim como agora, entendo. Penalidade em má sorte. Isso não parece muito bom. As recompensas são boas. Com essas 200 moedas eu posso comprar uma caixa aleatória e esses pontos de estatísticas são muito importantes. Sistema. O que você pode obter da Random Box? Artes marciais. Pílulas para melhorar resistência / força / agilidade. Técnicas e escolhas aumentarão quando o sistema subir de nível. E se eu tiver meu próprio estilo de artes marciais e usá-lo, ele será registrado no sistema. Sim, mas o sistema mostrará maneiras de melhorá-lo. Meu corpo atual não suporta nenhuma dessas técnicas. O estilo de ferro precisa de um corpo forte para ser usado. Ishiro em sua vida passada tinha mãos que podiam cortar carne humana, socos que podem dobrar metal e chutes que podem quebrar paredes ao meio. Para fazer isso, o corpo precisa ser forte, incluindo carne e ossos. Ishiro nunca parou de melhorar seu corpo físico durante aqueles 35 anos. É por isso que ele conseguiu criar o Iron Style. O corpo atual de Ishiro é magro. Não é doentio, mas também não é muito forte. Se Ishiro usasse pelo menos uma dessas técnicas atualmente, ele quebraria todos os ossos que usasse para usar essa técnica. Para dar um exemplo, uma das técnicas do estilo de ferro é chamada de lança de ferro. Ishiro usa sua mão como uma lança para golpear a pessoa e esse movimento por si só permite que Ishiro corte o corpo de uma pessoa como se fosse com uma lança de verdade. Mas isso é somente se ele tiver uma pessoa comum como oponente. Se ele enfrentar alguém com anos de experiência em luta com um corpo forte, ele ainda pode cortar seu corpo, mas não completamente. Graças ao condicionamento extremo do estilo de ferro, Ishiro possui mãos que são tão duras quanto aço e dedos que são capazes de perfurar aço sólido. Suas articulações também são extremamente fortes e duráveis. Às vezes são sólidas o suficiente para serem usadas como uma lança. Quebrar seus dedos instantaneamente também é quase impossível. Mas para atingir esse nível, pode levar uma vida inteira,
Mas se Ishiro tiver a assistência do sistema de artes marciais, pode ser uma história diferente. Como se ele melhorasse sua vitalidade, ele não perderia tanto HP. Então está relacionado à força do corpo. A morte, a aula já acabou. Pensei comigo mesmo. Levantei-me do meu assento e fui em direção ao clube de artes marciais para me registrar. Depois de caminhar cerca de 10 minutos, finalmente cheguei lá e depois de abrir a porta do salão onde o clube de artes marciais é realizado, posso ver algumas figuras lutando atualmente e um dos membros do clube está atuando como árbitro. Depois da escola, esse lugar sem dúvida estaria cheio de gente. Mas como todo mundo ainda está no horário escolar, não há muitas pessoas. Comecei a caminhar em direção a uma das figuras no corredor que estava silenciosamente sentada em uma das salas. Ele tinha cabelo curto e corpo com músculos salientes, com 195 centímetros de altura. Com licença. Eu disse a ele depois que o alcancei. Sim. Ele perguntou com uma cara questionadora. Estou aqui para me juntar ao clube. Tudo bem, deixe-me dar a você um dos papéis para assinar, e então você o entregará a um dos professores. Ele me disse e pegou um dos papéis da sala atrás dele. Obrigado, eu disse a ele com uma reverência. Sentei-me na mesa mais próxima e comecei a registrar tudo o que era necessário, como se eu tinha alguma experiência, o que escrevi como sim e, claro, nome e idade precisavam ser colocados. Depois disso, mais uma vez agradeci ao homem alto e saí do salão para encontrar um dos professores. Não demorou muito para que já estava caminhando em direção ao local onde os professores costumam se reunir durante os intervalos, simplesmente entregasse meu formulário de inscrição a um deles e terminasse de me registrar. A escola ainda estava funcionando, então eu pude ir lá depois que as aulas acabaram para fazer as atividades do meu clube. Caminhei em direção ao meu próximo destino, que era a aula de história, mas pelo menos o antigo Ishiro era um aluno decente, então eu sabia praticamente tudo que o professor nos ensinou. Mas ainda assim me concentrei, porque este mundo é muito diferente dos meus anteriores e descobri que entre todos os continentes há muitas ilhas, tipo milhões delas, onde muitas feras fortes residiam. Mas como cada continente tem um forte poder militar, eles realmente não precisam se preocupar com eles, mas algumas vezes por ano algumas feras voadoras tentam se infiltrar em um dos continentes, mas elas não duram nem um dia. Isso diz muito sobre seus poderes militares. Mas se milhares de feras terrestres invadirem um dos continentes, pode ser desastroso. Atualmente, existem 8 classificações para bestas mutantes. Primeiro rank, besta selvagem. Segundo rank, besta fúria. Terceiro rank, besta da fúria. Quarto rank, besta mortal. Quinto rank, besta da alma. Sexto rank, rei besta. Sétimo rank, besta imperadora. Oitavo rank, besta tirana. Besta tirana é atualmente a mais forte. Mas há rumores de que existem feras ainda mais fortes, mas todos que as encontraram morreram sem conseguir lutar. Os humanos também têm suas próprias classificações. Primeiro grau, novato marcial. Segundo posto, soldado marcial. Terceiro rank, líder marcial. Quarto posto, capitão marcial. Quinto posto, comandante marcial. Sexto posto, general marcial. Sétimo rank, rei marcial. Oitavo rank, imperador marcial. Nono rank, monarca marcial. Décimo rank, santo marcial. 11º rank, semideus marcial. 12º rank, deus marcial. 13º rank, meio divindade marcial. 14º rank, divindade marcial. Divindade marcial é o nível mais alto atualmente, ao qual ninguém chegou ainda. O mundo tem apenas uma meia divindade marcial atualmente, mas para ele atingir a divindade já é impossível neste ponto, se ele não conseguir alcançá-la antes dos 40 anos. Então é impossível. E o homem que é meio divindade marcial tem atualmente 45 anos e já passou do auge. Só ficando mais fraco a partir de agora, e a besta tirana pode lutar contra o deus marcial em igualdade de condições. Cada classificação é determinada com seus próprios testes. Para se tornar um novato marcial, você precisa derrotar lobo em um x1. Sim, você ouviu direito. Você precisa derrotar um lobo, mas não é uma das bestas, é um animal comum. Atualmente, Ishiro nem sequer tem classificação, porque o Ishiro anterior teria sido derrotado muito rapidamente. Mas é claro que os testes não representam risco de vida, mas às vezes acidentes acontecem e quanto mais você tenta subir na classificação, mais perigosos os testes serão.
A classificação das feras será determinada pela quantidade de energia que elas liberam de seus corpos, porque elas têm algum tipo de núcleo de fera dentro delas que lhes permite fazer aumentos insanos de poder. Não é de se surpreender que uma fera de classificação selvagem alcance de repente o nível de fúria em uma noite. Mas isso requer muita sorte para a fera. Também neste mundo, o ar parece ser um pouco diferente do anterior. Neste mundo, os humanos comuns são muito mais fortes do que no meu mundo anterior. O ar neste mundo fortalece um pouco o corpo da pessoa e, dos 18 aos 40 anos, os humanos estão no ponto mais alto de crescimento. Como ainda tenho 15 anos, ainda não cheguei ao ponto de crescimento, mas quando chegar, ficarei muito mais forte. E a partir dos 40 anos, o crescimento irá parar completamente. Martial Arts System. Capítulo 4. Clube de Artes Marciais. A escola acabou. Levantei-me do meu assento, peguei minha mochila e comecei a andar pelo corredor em direção à saída do prédio da escola. Caminhei por mais 7 minutos para chegar ao salão onde ficava o clube, e agora estava bem diferente de quando fui fazer o registro. Agora havia pelo menos 60 a 70 pessoas. Fui até o prédio e fui em direção ao professor que é o responsável pelo clube. Depois de caminhar até lá, disse meu nome que era um novo membro do clube, e então ele me deu uma roupa de treino. Depois disso, fui até um dos vestiários para vestir minha roupa de treino e depois saí do vestiário para andar com um dos manequins de treino que estão espalhados por todo o corredor. Eu poderia tentar taekwondo primeiro. Pensei comigo mesmo e fui para a posição de chute para me preparar para um chute. Chutei o boneco de treinamento e imediatamente o mandei voando em direção à parede próxima. Taekwondo desbloqueado. Técnica de taekwondo. CD Kick desbloqueado. Primeira arte marcial desbloqueada. Recompensa: 50 moedas. 10 XP. Primeira técnica marcial desbloqueada. Recompensa: 10 moedas. 5 XP. Nome: Kurogami Ishiro. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 1, SP, 0. Moedas: 60, 15 e 100 XP, PV 10. Força: 8. Agilidade: 10. Resistência: 7. Vitalidade: 10. Missões: comprar, loteria, desbloqueado no nível 5. Artes marciais: Taekwondo, técnicas de Taekwondo de artes marciais. CD Kick, sublinhado. Então eu também ganho recompensas dessa forma. E se eu usar outras artes marciais também, isso não vai funcionar, host. Apenas a primeira arte marcial e técnica aprendida podem lhe dar recompensas. De repente houve o sistema que esmagou meu entusiasmo. Vou registrar o restante das técnicas de Taekwondo então. Sublinhado 15 minutos depois. Nome: Kurogami Ishiro. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 1. SP: 0. Moedas: 60, 15 e 100 XP. PV 10. Força: 8. Agilidade: 10. Resistência: 7. Vitalidade: 10. Missões: comprar, loteria, desbloqueado no nível 5. Artes marciais: Taekwondo, técnicas de artes marciais de Taekwondo. Chute lateral, chute de machado, chute para trás, chute voador para trás, chute crescente interno, chute crescente externo, chute frontal saltado, chute de empurrão, golpe de joelho, chute de gancho giratório, chute lateral voador, chute giratório, chute tornado, chute giratório, chute tesoura. Eu estava ofegante no chão depois de fazer todos os movimentos, embora o último deles tenha sido feito de forma bem desleixada, depois de atingir o limite da minha resistência. Este corpo ainda está bastante fraco e fazer alguns desses movimentos foi bastante estressante. Mas a flexibilidade do corpo atual de Ciro não é tão ruim a ponto de você não conseguir fazer alguns desses movimentos. Ei, garoto! Ouvi alguém me chamando pelas costas, então me virei para ele e vi o professor responsável pelo clube olhando para mim. Sim. Perguntei a ele. Você parece ter bastante experiência em Taekwondo, mas estranhamente seu corpo não consegue acompanhar. Ele olhou para mim estranhamente. Sim, parei de treinar há 1 ano e meu corpo se deteriorou bastante. Eu disse a ele uma mentira,
Porque minha maestria no taekwondo seria bem insana no meu último mundo. Mas não é nada insano neste mundo. Até mesmo alguns supergênios já dominaram 4 artes marciais na minha idade. Mas é estranho porque meu corpo não é nada atlético. Isso significa que treinar meu taekwondo até esse estágio é realmente muito estranho com um corpo fraco como o meu. Entendo. Você deve melhorar sua resistência primeiro e depois começar a trabalhar nas técnicas. Ele me disse e eu apenas assenti, porque eu já ia fazer isso. Ainda tenho uma missão em andamento, então preciso me apressar. Tenho cerca de 24 horas para terminar, mas deve ser tempo suficiente. Você quer um parceiro de treino? O professor me perguntou e isso soou bem para mim. Claro, eu disse a ele e começamos a caminhar em direção a um dos membros do clube que tinha cabelos loiros, olhos azuis e 1,81 metros de altura. Daniel, este é seu parceiro de treino de hoje. O professor disse ao jovem e então apresentou nós dois. Daniel. Ishiro. Nós dois fomos apresentados, apertamos as mãos e caminhamos em direção a um dos tatames no salão do clube. Ficamos a 10 metros de distância um do outro e então nos curvamos e assumimos nossas posições de ataque. Ele estava usando a postura ortodoxa. É usada principalmente por boxeadores ou lutadores de MMA, então ele é destro. Pensei comigo mesmo, porque essa postura é dominante no lado destro e saber o que o oponente está fazendo é a chave para a vitória. Mesmo que seja apenas um treino, posso ver o que posso fazer com meu corpo atual. Comece. O professor disse e Daniel imediatamente agiu e correu em direção a Ishiro. Ishiro ainda estava em sua posição atual com sua postura de chute do taekwondo. Taekwondo. Daniel pensou consigo mesmo e agora sabia que deveria estar preparado para os chutes, mas ele é um lutador de combate corpo a corpo, então ele tinha que chegar perto. Daniel chegou a uma distância de ataque e estava se preparando para receber um dos chutes. Depois disso ele planejou desferir alguns jabs. Ishiro sabia o que estava planejando, mas Daniel cometeu o erro de subestimar a força de ataque de Ishiro. Ishiro decidiu dar um chute com o side kick, que atingiu o braço de Daniel e o deixou dormente. Ponto de interrogação. Daniel ficou chocado após defender aquele ataque, ele mal sentia mais o braço. E o chute de Ishiro destruiu a forma de Daniel e ele rapidamente tentou se equilibrar, mas Ishiro já estava atacando com o chute frontal. Ishiro deu um chute em Daniel, que o fez voar para trás, fazendo-o rolar no chão por mais alguns metros. Daniel ainda estava ajoelhado depois de terminar de rolar e então ficou chocado ao ver Ishiro já realizando seu próximo ataque, que era o chute de machado. O chute do machado acertou com força o ombro de Daniel, que caiu no chão. Daniel chorou de dor no chão enquanto segurava o ombro. Ele não está quebrado, mas certamente doerá nos próximos dias. Acabou o treino, disse o professor com um olhar chocado. Embora Daniel não fosse seu melhor aluno, ele também não era um sujeito fácil de lidar. Ah, minha perna está doendo, pensei comigo mesmo depois de terminar meu treino contra Daniel. Mesmo parecendo que venci facilmente, minhas pernas ainda doíam muito. Este corpo não é feito de luta, mas eu vou consertá-lo. E ouvi algumas mensagens do sistema, que vou verificar agora. Primeiro oponente derrotado. Recompensa, 40 moedas, 30 XP. Nome, Kurogami Ishiro. Classificação marcial, não classificada. Idade, 15. Nível, 1. SP, 0. Moedas, 100. 45 100 XP. PV 10. Força, 8. Agilidade, 10. Resistência, 7. Vitalidade, 10. Missões, comprar, loteria, desbloqueado no nível 5. Artes marciais, taekwondo, sublinhado boa partida. Daniel me disse enquanto segurava seu ombro, parecendo estar com dor. Boa partida, eu disse a ele e comecei a caminhar em direção ao vestiário depois de conversar um pouco com Daniel e o professor. No vestiário, vesti minha roupa escolar novamente e comecei a sair do salão do clube em direção ao portão da escola. Já enviei uma mensagem de texto para Ayako, dizendo que não posso sair com ela hoje. Então comecei a caminhar sozinho em direção à casa e depois de caminhar por algum tempo finalmente cheguei lá. Estou em casa, eu disse depois de entrar em casa e tirar meus sapatos. Bem-vindo de volta, filho. Meu pai Kurogami Eiji me disse que foi a primeira vez que o conheci desde que recuperei minhas memórias, mas ele ainda me parece familiar. Olá, pai, respondi com um leve constrangimento.
Por que demorou tanto? Minha mãe perguntou da cozinha. Entrei para um clube de artes marciais, então levou algum tempo. O quê? Tanto minha mãe quanto meu pai ficaram chocados por algum motivo. O que é isso? Eu perguntei confusamente. Meu Deus, o mundo está acabando. Minha mãe começou a resmungar com o rosto pálido. Impossível. Meu pai disse enquanto se ajoelhava como se fosse o fim do mundo. O que há com vocês dois? Eu disse enquanto olhava para eles com uma cara de surpresa. Você nunca demonstrou interesse por esportes, nunca mesmo. Minha mãe me disse bem, as pessoas mudam. Eu disse a elas eu acho. Minha mãe disse com uma cara pensativa é por causa de uma garota. Meu pai disse depois disso tanto minha mãe quanto meu pai tinham sorrisos enormes em seus rostos. Finalmente. Finalmente a primavera está chegando para meu filho. Ela disse com um sorriso enorme e veio me abraçar. N não. Eu só estava interessado em artes marciais, nada mais. Eu disse a eles enquanto sentia como se uma dor de cabeça estivesse chegando. Claro, claro. Meu pai disse enquanto pescava e dava uma cotovelada na minha cintura. Suspirar. Eu apenas suspirei e subi as escadas em direção ao meu quarto. Abri a porta e fechei atrás de mim com uma batida. No meu quarto, troquei de roupa para algo mais leve para poder finalmente começar minha busca. Começarei a fazer tudo hoje, exceto correr. Amanhã de manhã acordarei cedo e correrei. Então, sem mais delongas, comecei com flexões e já comecei a me sentir cansado com 20 flexões, mas não parei com um final doloroso. Consegui terminar sem flexões. Depois disso, fiz abdominais, mas depois de descansar por cerca de 15 minutos depois de fazer flexões, eu já sentia que meu corpo estava quebrando. 8 minutos e sem abdominais dolorosos depois, comecei a fazer pranchas e agachamentos. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.